Beleza. Bom, gente, então a gente viu até agora, desde o início, né, das aulas, desde o início das aulas de fundamento, que para a gente entender o que são fundamentos filosóficos de psicologia, a gente precisa entender a psicologia como uma ciência que é, ao mesmo tempo, antiga, né, naquele formato, entendida como um desenvolvimento desde a Grécia Antiga, e também muito nova pela sua característica de modernidade. No primeiro semestre, a gente viu então todo um caminho desde a filosofia grega, desde a antiguidade grega, esses primeiros pensadores, essas primeiras ideias sobre o pensar humano, sobre a razão humana, sobre como se constitui então esse pensar, e o aparecimento, ora ou outra, do termo psique, né, e até a sua usabilidade moderna, né, lá já na Idade Moderna, para que a psicologia se constituísse em uma ciência autônoma. E aí, enquanto ciência autônoma, a psicologia ela vem aí desde o século XIX e ela pode ser considerada, em comparação a outras ciências, uma ciência muito jovem, né? Ela tem aí praticamente o seu início, como a gente viu, a partir da segunda metade do século XIX. Mas suas formulações, como a própria psique, como os fenômenos psíquicos ou fenômenos mentais, como a gente viu aí, consciência, sensação, percepção, e vocês estão vendo também essa mesma linha em processos básicos, né? Todos esses processos psicológicos já são alvo de estudos lá desde os filósofos da antiguidade. Então, o que a gente vai buscar hoje, o que a gente vai buscar hoje entender é como essas ideias já existem, né, já existentes na história do pensamento, vão sendo transformadas ao ponto de constituir uma ciência propriamente dita, cujo o objeto específico dessa ciência seria um ponto, um objetivo, um ponto em comum para constituir o que hoje nós chamamos por ciência, uma ciência propriamente dita, né? Com um objetivo bem específico, entendendo ali fenômenos psíquicos, fenômenos mentais, comportamento, todas as características que a gente vê, e atrelar, logicamente, esse estudo de fundamentos ao estudo de história da psicologia. Como eu falei para vocês desde o início, as disciplinas elas meio que se complementam, né? Então a gente começa os fundamentos da psicologia, fundamentos filosóficos, é justamente esse início, a gente começa a caminhar por essas influências pré-científicas da psicologia, e elas vão se encontrando com a disciplina de história da psicologia para a gente também entender as influências e a própria constituição da psicologia moderna ou da psicologia científica. Então, para fazer esse percurso todo, né, de desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, desde os seus pontos pré-científicos até a sua constituição mesmo científica, foi necessário a gente dividir a disciplina em dois, apesar de muitas vezes parecer bem confuso de início, mas justamente para que a gente possa, de uma forma mais destacada, descobrir os fundamentos, aquilo que fundamenta, aquilo que é a base do pensamento ocidental, para que, ao falar da psicologia moderna, ao falar de uma modernidade, a gente consiga então começar a relacionar esses elementos. E aí isso a gente fez todo o primeiro bimestre, desde a antiguidade até a Idade Moderna, passando aí por fundamentos epistemológicos, tentando associar uma teoria a outra, né? Como eu falei para vocês, o mais importante era entender esse movimento e não necessariamente decorar cada teórico, cada teoria, saber de qual que cada um falou, mas entender muito mais esse movimento, como que
essas ideias vão influenciando uma outra, vão se ligando para constituir aí, para montar um projeto epistemológico, né? Que é esse projeto de construção do conhecimento ao longo do tempo. Então a gente viu que, de forma geral, a gente tem duas grandes concepções que fazem parte deste fundamento, desses fundamentos todos. A gente viu muitas teorias, a gente viu muitos movimentos, correntes de pensamento, racionalismo, empirismo, falamos do positivismo, falamos do romantismo, falamos do mecanicismo lá na história da psicologia, falamos de várias correntes de pensamento que vão determinando aí até os meios, os métodos, os resultados, as compreensões desse resultado, da interação entre o sujeito e o ambiente. Então, várias correntes de pensamento. Mas a gente pode reduzir, assim, resumir essas compreensões em duas concepções básicas que a gente chama de uma concepção internalista e uma concepção externalista, né? Então, as concepções internalistas, elas vão pressupor que as ideias científicas sejam produtos de um interior de um sistema de ideias de uma época. Então, assim, toda a ideia, a gente viu também isso lá em História da Psicologia, mas com uma base subjetivista e naturalista também, né? Essas vão falar de uma mesma forma, dividindo essas concepções, então, em internalistas e externalistas. E a internalista, então, vai entender que as ideias de uma época ou as ideias de uma ciência sejam, então, produtos de outras ideias e que toda a concepção e toda a formação desse conhecimento seja um produto do interno, do mundo interno do sujeito. Como se a origem de um pensamento estivesse no interior de um sistema de ideias, com condições, logicamente, sociais, com condições econômicas, com condições naturais, mas eles estão atrelados muito mais a esse sistema de ideias ou a um sistema de ideias interno, como se a gente tem aí a divisão entre o mundo interno e o mundo externo, e aí as concepções internalistas estão mais para a primazia desta parte, deste lado desta dicotomia, que chama-se então o mundo interno. Então, segundo essa concepção, o próprio ser humano vai atuar no mundo por meio de suas ideias e por meio das ideias pela própria ideia, por meio da concepção de um pensamento pelo próprio pensamento. E aí a gente tem, por exemplo, as concepções, as correntes racionalistas, as correntes idealistas, que vão dar conta dessa concepção chamada internalista. Essas concepções vão criando individualmente formas de conhecimento. Ou seja, essa concepção internalista vai se basear no mito de grandes personalidades da história do pensamento. Ela vai compor a ideia de que existem grandes nomes, grandes contribuidores, grandes pensadores e que, logicamente, sem eles a gente não teriam essas teorias, né? Então é como se fossem eleitos ou privilegiados por alguma iluminação ou revelação de ordem sobrenatural, independente de toda a situação social, material, de toda a concepção histórica, e colocando somente, atribuindo somente a ideia ou ao conjunto de ideias daquele momento para a formação de um elemento teórico. E aí a gente tem aí uma cisão, uma separação entre este indivíduo, entre este homem, esse sujeito, produtor de uma ideia, e a própria ideia como produto e incursora de uma ordem social. Ou seja, é a ideia, é esse produto interno que modifica a realidade externa. Então, dentro da dicotomia, dessa separação dicotômica, eu tenho a realidade interna produzindo modificações, atuando sobre a realidade externa, ou seja,
O mundo, a realidade é resultado dessa produção interna. Beleza? Do outro lado, a gente tem então a concepção denominada externalista. Essa concepção vai se desenvolver condicionada aos interesses sociais, aos interesses filosóficos, aos interesses econômicos. Contrariamente à internalista, eu tenho então aqui na minha dicotomia a concepção do mundo externo atuando e determinando o mundo interno. Então eu tenho uma via contrária, onde o ambiente, o mundo, a sociedade vai contribuir para o instaurar, para o aparecimento, ou para a manutenção, ou para o desaparecimento de uma ideia. Então esse ser humano aqui, o indivíduo, o sujeito aqui, é tratado como um ser passivo, resignado diante do mundo, que acredita que todos os acontecimentos vão ocorrer independentemente de sua ação, porque a sua ação é justamente produto deste meio. Ele responde, como a gente viu lá com o behaviorismo, ele apenas produz resposta em face às situações do meio. E aí a gente entende então essa perspectiva como uma externalista. Desse modo, não tem o que fazer, por exemplo, não existem perspectivas de mudanças de transformação da ordem social vigente. A própria ordem social é condutora dos comportamentos. E aí as mudanças nas ordens sociais não se dada necessariamente por uma transformação ou por uma relação dialética, elas incorrem então na modificação, na criação e no desaparecimento de certas ideias. Aqui também a gente consegue ver essa separação, essa cisão entre o produtor e o produto. No entanto, o produtor passa a ser o ambiente e o produto dessa relação é o próprio indivíduo. Então eu tenho, ainda que separadas, as concepções internalistas e externalistas, elas vão estar atreladas sempre a uma relação dicotômica em que um elemento vai ser superior, comandar, controlar o elemento inferior ou outro elemento secundário. Então tem um principal que controla um secundário ou aquele motor de origem que controla o movimento do seu subalterno, do que está relativo a ele. Então essa é uma característica do pensamento moderno. O pensamento moderno ele vai se constituir dessa mesma estrutura. Não importa que lado você esteja, se do internalista ou do externalista, o que muda apenas é a concepção do meio e do modo dessa relação sujeito-objeto, do meio e do modo desta relação interno-externo, sujeito-ambiente. Então, de um lado a gente vê nas concepções internalistas do interno para o externo e, logicamente, nas externalistas do externo para o externo. Então, na concepção internalista, o ser humano está acima de qualquer contextualização histórica, social, econômica, e na concepção externalista, o homem está aquém, o ser humano está aquém, submisso às condições históricas, sociais e econômicas. Beleza? É lógico que a gente está falando aí de uma concepção e como a gente pode entender a formação e a compreensão do sujeito, da subjetividade, da personalidade, que vai ser um objeto de estudo bem marcante na história da psicologia científica, e como a gente começa a entender a formação desse sujeito face a essas concepções. Tipo, tudo aquilo que a gente compreende sobre uma pessoa, sobre um sujeito, como a pessoa age sobre determinada situação, ela vai estar ou para um lado ou para outro, para uma dessas concepções. Ela vai encontrar eco de compreensão, ou seja, ela vai poder ser compreendida tanto por uma concepção como por outra. Nós vamos encontrar
elementos importantes para compreender o sujeito, para compreender essa subjetividade, tanto numa como na outra parte, como na outra também concepção. As duas, nas suas radicalidades, ou seja, aí nas radicalidades entendida duplamente, enquanto nas suas origens e nos seus modos de atuação, né, expressam uma oposição entre objetividade e subjetividade. A subjetividade entendida aí como a criação dessas ideias a partir de si mesmo, ideias internas, sendo inclusive esse conceito de subjetividade até o mais comum. Quando a gente pensa em subjetivo, a primeira coisa que vem à cabeça é relativo ao sujeito, relativo a mim. O que é subjetivo é relativo a minha pessoa e somente a mim, como se a subjetividade se compusesse a partir de uma característica apenas minha, interna, isolada do mundo exterior. Então as primeiras concepções de subjetividade vão estar muito atreladas a essa concepção internalista, e a gente tem uma herança aí, elas acabam sendo bem comuns. Quando a gente pergunta o que é subjetividade, ou quando a gente pensa ou reflete sobre o que é subjetividade, a primeira coisa, o mais comum, o mais natural que venha é justamente esse relativo ao sujeito, relativo a essa condição interna, como se o subjetivo fosse somente meu. Essa é a minha subjetividade, essa é a composição da minha subjetividade. Lógico que a gente tem, hoje, concepções bem diferentes de subjetividade, que também podem partir para um lado externalista ou corresponder a uma matriz fenomenológica existencial, como a gente viu na aula passada, que vai mudar essa relação dessa dicotomia. E aí dentro dessas matrizes também, a matriz estruturalista, não entendido essa matriz como o estruturalismo do Titchener. Existe uma diferença entre a matriz ou o movimento estruturalista na filosofia e o estruturalismo do Titchener da psicologia. Então a gente tem aí, vamos separar bem, uma coisa é lá o Titchener com a sua proposta de psicologia, e a gente tem também um movimento bem semelhante ao que a gente estudou na aula passada, que é o estruturalismo filosófico, em que ele vai também ter essa concepção de uma mudança na relação sujeito-objeto, tentando, assim como na matriz fenomenológico-existencial, tentando fugir dessas duas concepções primárias da ciência moderna, internalista e externalista. Então, até para você estudar a fenomenologia, estudar o estruturalismo, assim como as outras que tentam fugir dessa dicotomia, é preciso que a gente desconstrua, e aí é o maior desafio que a gente tem, é desconstruir essa noção básica de interno e externo, de sujeito e de objeto como elementos separados. Essas concepções internalistas e externalistas, elas vão, como eu já citei para vocês, fazer uma cisão, fazer uma separação entre sujeito e objeto, ambos independente um do outro, ou seja, o sujeito vai ser entendido sem a concepção do objeto, assim como o objeto ou a realidade do objeto pode ser entendido sem qualquer concepção do sujeito. E essas novas matrizes, que a gente vai vendo, a gente vai ver algumas delas a partir da próxima aula, elas vão, na verdade, tentar opor-se a essa tradição e dizer assim, não, a relação entre sujeito e objeto ela é interdependente. Eu não posso entender sujeito sem a presença do objeto e vice-versa. Então a gente tem aí uma terceira concepção que é dada a partir das concepções estruturalistas, históricos culturais, fenomenológicas, que são as concepções dialéticas, né, que a gente vai ver em história e em fundamentos de uma forma bem basilar, bem fundamental, até pelo nosso tempo, a gente vai passar de uma forma bem basilar sobre essas concepções. Então a gente tem aí, então, primeiro, concepção internalista, dado toda
necessidade de explicar ou de garantir uma primazia deste mundo interno, uma concepção externalista, dada toda uma necessidade de uma primazia da dimensão externa, e concepções que elas são consideradas dialéticas, que vão focar nem num ponto nem no outro, mas sim na relação entre ambos. Tá? Então tem essas três aí, duas principais, dado o movimento da modernidade, e a terceira como uma reação a esse movimento. Ok? Então quando eu comecei lá na aula dizendo de duas concepções, eu falo das duas concepções para a psicologia moderna ou para o movimento da ciência moderna, internalista e externalista, e a concepção dialética vindo como uma reação a essa concepção primária, essa concepção primeira da ciência moderna. Beleza? O interessante é entender, dentro dessas primeiras concepções, que a oposição ou a cisão entre subjetividade e objetividade é um dos grandes dilemas também da psicologia, né? Não só quando da sua constituição como ciência, como também na profissão, na própria atualidade, nos meios de atuação, nas formas como a profissão de psicologia vai se desenvolvendo. Porque a gente acaba constituindo uma ciência com uma visão completamente diversa e divergente. Então não constitui, né, como a gente também já conversou sobre isso, uma visão unitária do que é psicologia, e sim uma visão completamente plural. Lá no início do capítulo, acho que já estava no capítulo 1, né, as autoras chamam a atenção lá no capítulo 1 do História da Psicologia, que isso inclusive acaba colocando ainda, ou sugerindo ainda, que a psicologia estivesse num status ainda 100 anos após a sua fundação, num status pré-científico, porque a sua produção não garantia uma episteme própria, né? Ela teria ali uma certa diversidade e divergência entre as abordagens, ou entre as formas de compreensão. Ou seja, né, existem várias psicologias, várias possibilidades de compreensão quanto a fundamentos teóricos e práticos. Então, qual é o desafio em estudar os fundamentos filosóficos da psicologia? É entender que, mediante o posicionamento que se queira ocupar, que se queira colocar, que se queira realmente se posicionar de acordo com essas teorias, você vai ter composições diferentes, resultados diferentes, compreensões diferentes. Ou seja, em outras palavras, em psicologia, assim como nesse desenvolvimento da ciência moderna, a gente sai, como a gente também já discutiu isso em aulas passadas de fundamentos, de uma concepção rígida de ciência, de uma concepção rígida da ciência moderna, que ofereceria uma verdade absoluta, uma concepção única para o conhecimento, para uma ideia ou uma concepção de um conhecimento vasto, de um conhecimento científico de ordem e estrutura diferente, que vão dar conta ou subsidiar, né, fundamentar várias propostas teóricas e práticas. Em outras palavras, saímos de uma verdade absoluta para uma possibilidade de verdade. Ela não é uma verdade necessariamente relativa, tá? Porque senão a gente ainda estaria numa proposta de entender a verdade como se existisse uma verdade absoluta ou uma verdade só relativa a um contexto. E não é essa a proposta da própria dialética. Eu não sei se eu estou conseguindo, se vocês não estão conseguindo entender essa parte, por favor, pergunta, eu estou de olho aqui. Essa parte aí sempre me deixou muito em dúvida mesmo. Então, por exemplo, se eu falar na ciência como ciência matemática, eu posso dizer que há uma verdade absoluta? Porque até então era assim, a ciência
eram tidas, é ciência? É, então é verdade absoluta, mas a gente tinha aí matemática, outras coisas que realmente você consegue calcar em cima, de repente, de algo mais comprobatório. Agora, se eu falar em ciência dentro da psicologia, aí eu tenho esse termo que são possibilidades, ou a ciência hoje, no geral, ela é possibilidade, não importa para que lado ela vá. Sim, no geral ela indica possibilidades de conhecimento e não mais a existência de um conhecimento puro, verdadeiro e inquestionável. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, cálculos matemáticos ou operações matemáticas que confrontam a operação básica que a gente aprende na escola. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. E aí existem cálculos e fórmulas matemáticas que, aplicados às mesmas numerações, elas podem indicar uma outra resposta. Então eu tenho, de novo, para a gente desfazer a ideia de relatividade do conhecimento lá proposta pelo Einstein. O conhecimento ele não é relativo. O conhecimento ele demonstra possibilidades diferentes, dado suas possibilidades de resolução de problemas. Então a própria matemática ela tem, inclusive, dificuldades em encontrar novas composições para perguntas que necessariamente pareciam lógicas. Não sei se vocês já viram aquele filme Uma Mente Brilhante. E o início do filme Uma Mente Brilhante ele gira em torno de um grande problema matemático que parecia, naquele momento, que parecia lógico e que deveria ser resolvido com uma equação e com uma fórmula já conhecida, mas que, aplicada a essa fórmula, os resultados eram inconsistentes. A física, a química também trabalha assim, a biologia também trabalha com cálculos que, uma vez que você coloque a mesma equação em outra situação, os resultados mudam. Vamos pegar um exemplo bem atual, que é o uso da cloroquina. Vamos pegar esse assunto aí bem atual para a gente entender bem isso. Existe uma grande dificuldade por uma parte bovina da população de entender que o grande ponto não é a eficácia da cloroquina. O grande ponto não é a cloroquina ser utilizada como um medicamento. O grande ponto é que, dada uma outra situação, a mesma fórmula age e reage de uma forma diferente. Então, eu tenho que verificar outra possibilidade de ação sobre uma situação que parece semelhante, mas não é semelhante. Ela tem as suas especificidades e acaba que a forma como um reagente reage numa situação específica, nessa outra que parece ser semelhante, parece ser uma gripezinha, ela reage de uma forma diferente. Então, a ciência como um todo, ela hoje lida com uma possibilidade de conhecimento a partir de processos já conhecidos. É lógico, eu tenho uma base, eu tenho um fundamento que garante o subsídio, a base para aquele conhecimento. Mas é isso que é dessa forma como a gente encara. É apenas uma base. É tipo assim, cara, legal. Eu tenho esse novo problema à frente, essa nova problemática, essa nova situação, ela parece lógica. Mas o que eu vou pegar então? Eu vou pegar a base e eu começo a aplicar esses fundamentos nessa nova situação dada. Ao aplicar esses fundamentos, eu vou fazendo os testes, eu vou fazendo essas considerações de compreensão. Tanto faz isso em ciências exatas, em ciências interpretativas, em ciências compreensivas. Peraí, vocês estão falando aqui? Isso, né? Então, por quê? Porque eu tenho aí uma concepção química, o perfume é muito bom, mas em determinadas peles ele vai reagir diferente e o cheiro pode mudar, né? O resultado disso pode mudar. Porque a situação, a substância é a mesma, ela é exata, ou seja, a mistura daquelas substâncias
elas acabam produzindo aquele determinado cheiro, mas em contato com outra substância, ela pode inclusive reagir num ponto de te dar uma alergia, né? Então, quem nunca, por exemplo, usou um produto de higiene, um produto de beleza, um produto de perfumaria e teve reações alérgicas que não são necessariamente comuns. Então, a ciência como um todo, ela garante, ela entende e garante a possibilidade outrem de conhecimento, que é diferente de uma relatividade. Não é que um conhecimento esteja... Quando a gente fala em relatividade, não é que o conhecimento seja relativo a um ou outro aspecto. Eu entendo que dentro de um contexto geral, eu tenho possibilidades de conhecimento e de compreensão. Essas possibilidades se dão dentro de uma mesma ciência, por exemplo, dentro da química, quando eu falo do reagente dos perfumes na pele. Então a química, ela vai entender, assim como a química também vai entender nos remédios e em medicamentos, que aquele mesmo composto pode reagir diferentemente com os mesmos princípios dessa ciência em situações diferentes. E também, só um minutinho para terminar, só para terminar essa ideia, e também não só garante essa possibilidade de conhecimento dentro da própria ciência, como relativa a outras formas de conhecimento. Então eu tenho não só o conhecimento ali, o dado, por exemplo, de uma subjetividade, ou dado de um elemento psíquico pela psicologia, como também pela psiquiatria, pela química, pela física, pela biologia. Então eu tenho possibilidades de compreender a mesma estrutura, o mesmo objeto, de formas diferentes. Beleza? Pode falar. Então, professor, acredito também que em cima dessa base toda que existe, tem muito olho do observador, né, do pesquisador. Porque eu lembro que a gente estudou, teve um fato que nós estudamos, eu não vou saber lembrar agora o nome, mas foi quando ele fez aquela medição, acho que na estrela, alguma coisa assim, e ele foi altamente acharcado, porque tinha sido feita uma medição por alguém superior, e a partir dali percebeu-se que não é que existia um erro, mas existia um olhar ali de ambos, aonde não tinha exatidão, então, daquele número. Não dava para você encarar realmente como aquele ato como científico verdadeiro e incontestável, porque um olhou de uma forma, o outro olhou de outra e acabaram tendo visões diferentes. Então, tem isso, apesar de você ter muitos fatores e bases de fatores, tem a questão humana aí, né, da interpretação da questão humana, principalmente na nossa área, psicologia. E é por isso que não se fala em relatividade, e sim em possibilidade. Porque esse conhecimento não está... Se eu falo em relatividade, eu poderia dizer, por exemplo, ok, esse conhecimento que é seu, subjetivo, está relativo apenas a você. E não, ele é um conhecimento disponível e uma possibilidade de compreensão para outras formas de conhecer ou para outras pessoas também. Então a gente entende como possibilidades de conhecimento. E isso é uma grande luta. Eu não gosto tanto de usar a palavra filosofia contemporânea, mas de uma oposição. A gente tem várias formas de encarar ou de conceituar esse momento atual que a gente vive e a forma como esse pensamento se constitui, esse pensamento ocidental, esse conhecimento ocidental se constitui. Existem teóricos, por exemplo, a gente já ouviu falar muito do Bauman, que ele vai falar de uma modernidade líquida, né? Então, a modernidade líquida em oposição a uma solidez da modernidade. Porque, vamos tentar dar um passo atrás para a gente entender essa característica da modernidade. O moderno, né, acho que a gente já falou sobre isso em umas aulas passadas, mas o moderno, ele vem e ele é constituído, a ideia do moderno e da modernidade, né, da idade moderna, ele é primeiramente constituído em oposição ao antigo da medievalidade. Então, quando aqueles pensadores
E a gente viu lá toda a produção atrelado ali às sociedades burguesas, toda a produção do conhecimento, como foi surgindo ali a partir do século XVI e XVII, e as ambições, né, aquilo que aquela galera queria naquele momento. A gente vê, então, o ponto principal como sendo assim, o que a gente está fazendo agora é completamente oposto ao que se fazia antes. É melhor. E aí esse moderno vem com essa garantia de que ele é diferente, de que ele é atual, de que ele é melhor do que o anterior, do que o antigo. E a gente tem muito, essa herança, ela está encruada na nossa mente, assim, na nossa sociedade, e tudo o que vem na garantia desse moderno sempre nos traz também essa ideia de que é oposição ao antigo, de que ele é melhor, de que ele é mais atual. Só que essa modernidade, ela vem trazendo expectativas de uma sociedade nova, de meios de relação completamente novos, como a gente viu, os meios de produção, né, de uma mudança estrutural na economia, e essa mudança estrutural também mudando a própria relação social. Então a gente tem várias mudanças ao longo dos tempos, principalmente aí pegando século XV ainda, Renascimento, pré-sociedade moderna, e aí século XVI, XVII e XVIII, nesse desenvolvimento e concepção e transição de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista, e até mesmo em transições de capitalismos diferentes, porque o capitalismo, até chegar ao que é na idade moderna mesmo, mais desenvolvida, porque é completamente do capitalismo hoje a gente já passa por mais uma revolução capitalista a partir dos anos 2000, ele vai sendo completamente diferente. Então não é o mesmo capitalismo que começa ali na Revolução Industrial, não é o que é vivido no século XVIII, por exemplo, não é o que é vivenciado também no século XIX, e do século XX e século XXI completamente diferente também, porque eles vão se adequando, a forma capitalista de compreensão vai se adequando também ao ambiente, à sociedade, às formas de manifestações sociais. Então a gente tem uma modernidade constituída de uma grande certeza, a de que o conhecimento é poder, de que o conhecimento ele garante o controle da natureza, e é para isso que ele deve ser utilizado. O conhecimento ele garante solidez, ou seja, se eu aplico aquele método adequado, da mesma forma, sem erro, com compromisso, toda e qualquer aplicação deste mesmo método chegará ao mesmo resultado. Então, isso é a solidez do conhecimento, o que a gente chama de verdade absoluta e inquestionável, né? Também chamada cientificamente de verdade apodítica, que é justamente aquela em que não pode ser questionada, aquela que não pode ser refutada. Tá? Então, por quê? Porque essa era a garantia que o conhecimento, a partir desses ideais de modernidade, iriam fundamentar a ação. Tipo, não, tudo aquilo conforme era produzido antes, da forma como era falado antes, não leva a um conhecimento verdadeiro. O que leva? Essa metodologia, o método científico. Então, a gente constrói na Idade Moderna essa garantia e esse ideal de solidez de conhecimento. O conhecimento é sólido, o conhecimento é inquestionável, o conhecimento é verdadeiro. Ao longo do tempo, essa solidez é questionada, né? E aí, ao ser questionada, ela vai sendo destituída nessa sua característica principal de solidez. E é que a gente discutiu lá em Ciência e Conhecimento Científico. Uma forma de entender isso, lembre, não é a única, uma forma, uma possibilidade de entender isso, é fazendo o que a gente fez naquela aula, né, separando ciência como essa produção da modernidade e conhecimento científico em oposição
a essa concepção moderna e absoluta da ciência. Então, voltando ali, a gente tem um ponto essencial do conhecimento moderno, que é essa solidez, essa garantia de um conhecimento fechado, absoluto, inquestionável. Hoje, a gente tem vários autores que criticam exatamente e que vão levar a essa solidez uma crítica fundamental. Dizem assim, não, a gente já percebeu que o conhecimento não é assim, que o conhecimento não é fechado, que o conhecimento não é sólido, e que ele pode e que ele vai mudar, estabelecendo-se e principalmente as competências sociais, históricas, culturais, temporais, né? Então, existem vários elementos aí do qual os fundamentos, as bases podem mudar e vão se constituindo de formas diferentes. Então a gente tem aí, voltando pro Bauman, né, o termo modernidade líquida, ele é um termo que precisa também ser entendido dentro daquela linha do tempo que a gente traçou. Antiguidade grega, período do Império, do cristianismo primitivo, Idade Média, Idade Moderna. E aí o próximo ponto, que é o que o Bauman vai indicar e vai dizer assim, olha, nós estamos vivendo hoje uma modernidade, ou seja, ainda vivemos sob os ideais modernos, sobre a expectativa dessa garantia de um conhecimento sólido, sobre a expectativa de uma garantia de um conhecimento seguro, mas agora a forma com que nós entendemos, ou a forma como essa modernidade se constitui, ela é líquida, ela se esvai a qualquer momento, ela não tem nenhuma garantia da solidez lá do século XVI. Ela não é sólida, ela não é concreta, ela se esvai na nossa mão. Se eu não der uma forma para ela, ela simplesmente se esvai porque ela não suporta essa solidez, né? Ela não suporta mais essa garantia de solidez, ela não suporta mais essa garantia de absoluta. Então eu tenho uma nova, ainda que com perspectivas antigas, eu tenho uma concepção diferente dessa verdade, e essa verdade é líquida. Ela não tem uma forma prática, ou seja, ela assume a forma mediante o fundamento que a determina. Ou seja, ela assume possibilidades, ela pode assumir variadas formas, possíveis e variadas formas, mediante os fundamentos que a coloquem em prática. A gente tem outros teóricos, por exemplo, que falam de uma pós-modernidade, que falam de uma modernidade tardia, e tudo isso se resume no que também é classificado na filosofia como a idade contemporânea, que é aquela que a gente vive hoje, é contemporâneo, né, está no mesmo tempo em que nós vivemos. E aí tem várias formas de entender essa nova concepção, a partir de uma dialética, a partir de uma desestruturação daquelas duas primeiras concepções que eu falei para vocês, e que vão trazer para a gente a emergência dessas possibilidades de conhecimento. Então, se uma coisa, fundamentos filosóficos, precisa alcançar em vocês como disciplina, é a garantia de que não há nenhuma garantia no conhecimento. E que a gente precisa lidar com o conhecimento enquanto possibilidades e não enquanto verdades absolutas, né? Como eu faço questão de frisar desde o início das aulas, que a gente vê, o que eu trago para vocês é uma perspectiva a partir dos meus estudos, a partir daquilo que eu entendo também sobre esse movimento, e que não é e jamais vai ser a única, ou se propõe em ser única e verdadeira. Pelo contrário, existem várias outras formas de entender, inclusive o mesmo movimento. E há outras partes que se compõem a essa ciência moderna, ou a própria psicologia. Então a gente tem uma grande limitação de uma ou duas disciplinas que são curtas,
né, que são encontros curtos e que não garantem, não exibem nenhuma garantia de conhecimento, mas apresentam um conhecimento possível, uma possibilidade de compreensão, frente também a outras formas que podem serem buscadas. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o ponto máximo de entender todos esses movimentos e de entender o que são os fundamentos, ou o que compõe os fundamentos filosóficos de uma psicologia? Entender as possibilidades de conhecimento e que esse conhecimento, ou qualquer conhecimento, não nos traz garantia nenhuma de um absolutismo, de um conhecimento absoluto, de um conhecimento verdadeiro. A gente tem perspectivas de conhecimento, e aí a gente tem, por isso a disciplina ela também tem esse nome no plural, fundamentos filosóficos, ou seja, várias possibilidades de compreensão que dão base, que dão subsídios para que eu compreenda, para que vocês compreendam o desenvolvimento de um pensamento para chegar a uma proposta de ciência psicológica. E aí a gente está entrando exatamente nesse caminho, tanto na disciplina de fundamentos filosóficos, quanto na disciplina de história. A gente chegou num ponto que a gente já está se encaminhando para o final, em que na disciplina de fundamentos nós vamos ver, a partir da próxima aula, as matrizes de conhecimento, a matriz epistemológica, que vão também compor aí esse projeto do conhecimento, esse projeto da ciência moderna. E lá em História da Psicologia, nós já começamos a ver também matrizes ou fundamentos de abordagens da prática e do conhecimento da psicologia. O behaviorismo hoje começando, e a gente vai vendo aí Gestalt, psicanálise, psicologia humanista como pontos fundamentais para esse desenvolvimento. Bom, eu acho que é isso. Acho que o objetivo da aula de hoje era trazer um pouco essas reflexões, conversar um pouco mais. Se vocês tiverem, a gente ainda tem bastante tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para trazer, aí a gente pode continuar aí o diálogo e esclarecer mais alguns pontos. Professor, deixa só eu fazer uma colocação. Essa nova visão de ciência, então, que a gente tem agora, ela traz, de uma certa forma, como posso dizer, de modo muito popular, assim, ela dá uma bagunçada, assim, um pouco em alguns conceitos que a gente tinha como certos e que traziam segurança. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre vacinação, algo bem científico. O cientista foi lá, descobriu uma vacina para o sarampo. Até então, né, é aquela história, ó, isso daqui é fato verdadeiro, a vacina do sarampo, ela realmente impede o ser humano de pegar essa doença. Hoje eu percebo que existe uma infinidade de famílias, pais e tal, que eles ficam muito em dúvida se devem ou não vacinar os seus filhos. E eu olho e falo, nossa, quanta ignorância, gente, como pode não? Porque minha cabeça está lá naquele quesito ciência, verdade absoluta, alguém criou isso, e isso funciona há séculos, ou sabe Deus quantos anos. Agora, mediante o que a gente conversou hoje, é aquela questão, de repente essa pessoa, ela não é ignorante ou falta informação a ela, por isso ela não vacinou, é exatamente o contrário. De repente ela foi em busca de determinados conhecimentos que eu, sei lá, não tenho, e ela verificou que essa vacina pode ajudar, mas também pode, talvez, fazer tal outra coisa. Isso tem a ver com essa nova questão de como a gente pensa hoje sobre a ciência? Então, não. Por quê? Eu acho que foi bem bacana essa tua pergunta, para a gente até quebrar alguns mitos e alguns comportamentos aí que a gente vê hoje, algumas crenças que a gente vê hoje. Essa pessoa, esse pai, essa mãe, essa pessoa dessa família, ela não foi, por exemplo, fazer testes ou desenvolver um procedimento dentro de um conhecimento específico, por exemplo, que produziu aquela vacina. Ela simplesmente leu uma coisa na internet e achou que isso poderia ser fonte de um conhecimento e acreditou nisso. A crença é diferente da proposta científica, ainda que essa proposta científica venha com essa relatividade, venha com essa possibilidade de conhecimento. Uma coisa é a gente entender o seguinte:
Vamos pegar a vacina para gripe. A vacina, ela é para a gripe, para uma doença conhecida, mas a gente sabe que a vacina para gripe, ela é diferente, ela tem que ser tomada todos os anos ou com uma periodicidade bem menor do que outras vacinas, porque o vírus da gripe, ele sofre uma mutação. Então, aí entra a possibilidade, assim, a vacina para gripe, a ideia dessa possibilidade de que a vacina para gripe não é apenas uma fórmula, mas ela vai se constituindo mediante a mudança das situações. Vamos pegar o sarampo que a gente tem aí, acho que sarampo, rubéola, são vacinas mais assim para a vida toda. Se, por exemplo, começa a surgir uma incidência de casos de sarampo, essas pesquisas vão entender que, ou a ciência entende que aquele conhecimento agora não é absoluto. Aquele fundamento vai ser utilizado para novas pesquisas, para o desenvolvimento talvez de uma nova vacina, a compreensão desta nova forma de manifestação do sarampo. Então, não é assim, a garantia que a ciência está dando agora não é dizer assim, ó, esse conhecimento vale para tudo e para qualquer coisa. Não, ele pode mudar mediante, lógico, a mudança das situações e mediante a novos procedimentos. Tá? Ele não garante mais uma verdade absoluta, porque essa própria verdade absoluta se aproximava, e isso é uma grande crítica ao pensamento moderno, se aproximava da verdade dogmática no medieval. E muitas das verdades que surgem hoje são muito mais atreladas a essas verdades dogmáticas do que necessariamente o próprio subsídio que as ciências têm hoje para promover conhecimento. A grande diferença entre um pensamento pós-moderno, ou de uma modernidade líquida, ou de uma modernidade tardia, da modernidade clássica, é a existência da possibilidade de conhecimentos separados, de conhecimentos diferentes, de conhecimentos inclusive divergentes. Por exemplo, um cientista pode desenvolver uma vacina mais eficiente para o sarampo, mais eficiente para a gripe do que a atual. Bacana, descarta-se a atual. Eu tenho uma nova possibilidade de compreensão. E existem... Isso, é o mesmo que dizer que a Terra é plana, né? Não existe comprovação, evidência científica de uma Terra plana. O que existem são teorias que são fundamentadas, inclusive, a partir de métodos diferentes. Há uma possibilidade da Terra ser plana? Há uma possibilidade da Terra ser plana. No entanto, a gente não tem evidências hoje científicas de que a Terra seja plana. O que a gente não pode é usar do conhecimento, seja ele científico ou não, como uma prerrogativa de verdade absoluta. E aí a gente chama isso, Boaventura de Souza Santos vai chamar isso de assassinato epistêmico, de preconceito epistêmico. A gente, com base no nosso referencial epistemológico, com base no nosso referencial de conhecimento, a gente mata outras possibilidades de conhecimento. É diferente de você ter uma opinião e de você produzir conhecimento. Uma coisa é eu ver o meu WhatsApp hoje, eu ver um site na internet, eu ver, sei lá, pegar uma fonte, ou apenas, eu me informei com base em um artigo científico. Peguei e li um artigo, tá lá no Cielo, tá não sei aonde, tem um artigo científico que fala sobre isso e ok, foi publicado numa revista, Ciência e Sabe. Beleza, mas é um artigo científico. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse artigo e confrontar com outras possibilidades de conhecimento. Você não pode pegar essa única fonte e dizer que ela é inquestionável. Quando você faz isso, você está pondo completamente em ruínas essa proposta de possibilidade de conhecimento. Você está retornando a uma tentativa de garantir uma verdade absoluta. Né? Então, não é que assim, mas saiu lá pegar aí a Nature, né? Saiu numa melhor revista científica do mundo, saiu um artigo assim, beleza. É para ser considerado como um grande conhecimento? É para ser considerado como uma possibilidade de conhecimento? Sim.
É para ser considerado como absoluto? Não. Né? E aí, essa é a grande... é o que garante hoje que o conhecimento ele seja fundamental, ele seja base, ele é subsídio, que é isso que é a proposta da psicologia. É muito diferente da disciplina de psicologia. É muito diferente a gente ter uma opinião sobre algo, ou a gente basear a minha opinião sobre algo em uma fonte, do que compreender que um conhecimento, ou uma opinião, ou uma forma de compreensão, ela pode ganhar várias possibilidades, dado o prisma do qual eu me relaciono. Agora é lógico, tem gente, como o próprio Bauman está colocando, a gente ainda tem uma grande herança, uma grande mania de querer sustentar essa ideia da modernidade. Então a gente acha ainda que a gente quer que a coisa seja de um jeito, mas nossa própria concepção e composição social histórica está completamente diferente. Então a gente acaba visto como, e isso é uma grande realidade, essa galera é mãe de todas as distorções. É ótima a internet, ela garante uma boa bom contato com vários tipos, com várias possibilidades de conhecimento, mas a gente também precisa, e acho que isso talvez seja o maior dos nossos instrumentos, que muitas vezes a gente não utiliza. Eu digo a gente, todo mundo, né? Todo mundo pode passar por isso, todo mundo pode ter um instrumento reflexivo, sabe? É a nossa capacidade de tentar entender ou produzir um entendimento em cima daquilo que a gente lê. E nessa capacidade reflexiva, questionar. Não é ler uma coisa e ter, putz, legal, então é o fulano de tal que está dizendo isso é uma verdade. Não. Legal isso que o fulano de tal me traz. Legal essa possibilidade de compreender esse fenômeno assim assado. Mas será que é só assim? Teriam outras formas de se pensar do mesmo jeito? Pô, legal, é possível que a Terra seja plana? É, mas é possível também que não é. Eu consigo pensar nisso, você também consegue pensar nisso? É possível que toda essa teoria louca, que a gente considera hoje louca, realmente esteja errada? É possível. É possível que toda essa teoria da conspiração esteja certa? É possível. O que a gente tem que garantir é que o diálogo continue aberto e que a gente entenda a possibilidade de conhecimento sem necessariamente atacar ou assassinar o conhecimento do outro. Porque isso, inclusive, é uma grande luta, né? Eu acho que eu cheguei a ensaiar isso, mas é uma grande luta hoje e nos tempos atuais de você garantir possibilidades de conhecimentos diferentes, de você garantir possibilidades de conhecimentos atrelados a certas realidades diferentes. Né? A gente tem aí Maldonado Torres, a gente tem vários teóricos latinos ou de dentro da América Latina, de uma produção latinizada, em que faz e tem um esforço enorme em afastar a produção do conhecimento da América Latina ou a produção do conhecimento latinizado de produções de conhecimento norte-americanas ou estadunidenses. Não, olha, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente tem hoje é completamente diferente. A formação do projeto da América Latina, do projeto do homem, da mulher latina, é completamente diferente das epistemologias do norte. Então eu tenho aí epistemologias do norte e epistemologias do sul. Projetos muito fundamentais de separação e valorização de uma epistemologia africana, né? de uma epistemologia, e aí correndo o risco de sair do meu lugar de fala, mas de uma epistemologia negra ou de uma epistemologia africanizada, né? De dizer assim, olha, existem conhecimentos para além do conhecimento ou da faixa de produção do conhecimento europeizado, né? Do conhecimento branco, do conhecimento hétero, do conhecimento moderno, tal como a gente vê a partir de uma centralização da Europa ou de uma centralização dos Estados Unidos. Existem outros conhecimentos. E aí é nisso que a gente precisa se ater. Agora, é lógico, a possibilidade do conhecimento, ela precisa se mostrar para a gente como uma realidade, como uma possibilidade,
para que a gente possa, sabe, não ter aquela garantia de dizer, putz, eu li num livro ou eu li num artigo e se contentar com isso, porque senão vira dogmático. Ah, eu acredito naquele fulano que fez uma live e disse que a cloroquina é eficaz. Sabe, é um negócio absurdo. Ou qualquer outra coisa. Lógico que eu faço brincadeiras com isso, mas de qualquer outra coisa, sabe, em que garanta um conhecimento apenas por uma via. Isso é dogmático. Isso não é o projeto da ciência hoje, não é um projeto de uma psicologia que apresenta para vocês e que vai apresentar para vocês ao longo de 5 anos uma variedade de conhecimentos possíveis, uma variedade de possibilidades de compreender o mesmo ser humano, uma variedade de possibilidades de compreender a relação entre o ser humano e o seu ambiente, né? Então é isso, é meio que estar preparado para entender os fundamentos e, a partir desses fundamentos, entender as possibilidades de desenvolver um conhecimento. Então esse é o grande propósito dos fundamentos de uma psicologia, ou dos fundamentos, e aí nesse ponto, filosóficos, porque traz um modo de compreensão que vem, né, dessa compreensão filosófica, e por isso esse termo é utilizado. Beleza? Falei para cacete hoje. Nossa, 11h31. Alguém tem mais alguma pergunta?